Vereador, como é que esse desafio diante da saúde que a gente tem em São Luís, que a gente vê nos hospitais públicos municipais faltando remédio, faltando atendimento, e o senhor mantém esse projeto importante ali, Viva Bem Mais, atendendo cerca de 5.000 pessoas gratuitamente por mês. Fale um pouco sobre isso pra gente. Boa noite, ouvintes aí da 92, boa noite, o Emily, boa noite, meu amigo Reinaldo e Thiago. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui com vocês aí nesse programa de grande audiência aí na Grande Ilha e em boa parte do Maranhão. E respondendo, Reinaldo, a tua pergunta, a gente, na verdade, faz um grande esforço, né, para poder manter o nosso projeto funcionando, né, o ano todo, com médicos de alta experiência e qualidade. São médicos que inclusive trabalham na UDI, trabalham no São Domingos, né? Nós temos lá 9 médicos que atendem lá no nosso núcleo. Fora isso, nós temos mais 9 especialidades. Nós temos hoje 18 especialidades que atendem lá no núcleo de saúde do Projeto Viva Mais. Atendemos hoje em torno de 5.000 pessoas por mês. E lá a gente faz, além das consultas, né, tem alguns exames que a gente faz, também remédio, tem a farmácia básica, alguns procedimentos. Agora a gente vai colocar mais 2 médicos, mais 2 especialistas, vai ser um psiquiatra, né, para poder auxiliar. Tem muita gente aí com problemas. Muito bom, bem necessário mesmo. Com problemas de saúde, nessa questão emocional e também mental, né? E precisa de um apoio, precisa de uma atenção, de um especialista. Então a gente vai estar colocando lá. E também um neuropediatra, que é para trabalhar com as crianças que são autistas, né? Às vezes, muitas famílias que têm crianças com autismo não tem um lugar, não tem um ponto de referência, um local onde possa estar tendo ali atenção, cuidado. Então nós vamos estar agora, inclusive, implantando mais essas 2 especialidades para poder a gente fazer um trabalho que Deus colocou dentro do meu coração, e eu estou tentando, de todas as minhas possibilidades, tentando manter. Então a gente faz ali hoje aproximadamente 5.000 atendimentos por mês, totalmente gratuito, uma estrutura boa, um prédio moderno, atendimento de qualidade, né, para todos os pacientes que ali que procuram o nosso projeto, o Núcleo de Saúde. E essa é a nossa missão, servir a população da melhor forma possível. Muito bem, vereador, inclusive, a gente comenta sempre sobre isso aqui, inclusive no dia que teve fortes chuvas, muitas pessoas ficaram na chuva para poder conseguir marcar algum exame, alguma coisa aqui de São Luís, né, naquele centro de marcação. Só que muitas não conseguiram marcar e elas encontram refúgio nesses projetos proporcionados por vereadores como o senhor no projeto Viva Bem Mais. Então a gente sempre destaca que a importância desse olhar também para a população e frisa também que a capital, São Luís, tem que aumentar esse suporte para conseguir abrigar tantas pessoas que precisam de exames. É assustador e eu acho que é até uma falta de humanidade ver ali o quanto de gente fica naquela fila, passa a madrugada, dorme na fila para conseguir um exame e na hora, quando chega a sua vez, embaixo de chuva, é mandado para casa sem conseguir. Então eles conseguem através de projetos como Viva Bem Mais, né? É lamentável essa situação hoje da saúde da nossa cidade. A gente sabe que precisa avançar, melhorar muito. E com relação à questão de exames, de fato é um sofrimento muito grande. E na verdade o secretário de saúde do município e o próprio prefeito, eles precisam de fato dar uma atenção diferenciada para essa situação. A gente precisa melhorar muito a questão das unidades básicas de saúde do município. O próprio Hospital da Criança, que você viu aqui na última chuva aí, alagou tudo, Sim. né? Os socorrões. Se a gente for falar aqui, o Emily, da situação hoje da cidade de São Luís e da saúde, a gente vai passar aqui o resto do horário do programa. Mas só para tu ter ideia, a cidade toda arrebentada. E aí tu faz uma pesquisa de opinião pública para avaliar a Brade, e Brade tem 60% de avaliação. Eu não entendo. O povo é masoquista, né? Gosta de apanhar, de sofrer.
Aí quando pergunta, e aí, o que vocês estão achando da gestão de Brade? Não, ele está governando bom, está bem. Fazendo obras em alguns lugares, né? Porque tem dinheiro, a prefeitura tem arrecadado bem. Hoje a prefeitura tem um superávit de arrecadação muito, muito bom. Então o prefeito não trabalha se ele não quiser fazer certas ações dentro da cidade. Não é por falta de recurso, é porque realmente é por falta de projeto e de disposição, né? A gente sabe que São Luís precisa melhorar bastante. Por exemplo, hoje a saúde básica da cidade de São Luís, a saúde básica, que é a nossa saúde que é feita nas comunidades, nos cidade coberta. Sim. Temos 53% da população de São Luís que é descoberto com relação à questão de atendimento na área da saúde básica, sendo que Teresina, bem aqui do lado, que é uma outra capital, tem 94% de cobertura total. E São Luís você não tem. Então, assim, hoje o Estado fez essas policlínicas, que se não tivesse era pior, tem as UPAs, porque se não tivesse era muito pior. Mas se você for pegar para ver a estrutura da saúde do município em si, de São Luís, precisa avançar muito, precisa melhorar muito. E de fato precisa que o prefeito realmente tenha uma grande disposição de fazer uma saúde boa para a população de São Luís. Vereador, uma das coisas que a gente estava falando ontem aqui no programa é que, por exemplo, a gente via algumas questões, por exemplo, de secretários, que até eram elogiáveis, eram secretários que a gente via com boa ação. Por exemplo, o próprio Joel é um bom secretário, pelo menos é o que a gente via no discurso dele, via no trabalho dele no começo, e algumas ações que ele fez. Eu até cheguei já a conhecer o secretário Joel e sei do trabalho dele, sei que algumas coisas, boas ações. Só que aí a gente chega a uma conclusão que, por exemplo, o gestor público, e aí eu me refiro diretamente ao maior, ou sei lá, de uma aproximação para que tenha um resultado nisso. O senhor concorda com isso ou discorda no que diz respeito a isso está afetando a todos, inclusive até os secretários que são bons também estão sendo afetados? O grande problema é que Brade, ele centraliza muito a gestão dele. Então hoje uma caneta que é liberada no município tem que passar por ele. Secretário hoje nenhum tem autonomia de tomar nenhuma iniciativa sem que antes tenha o aval do prefeito. Isso é complicado, porque quando você quando você se elege prefeito, que você nomeia um secretário, você está nomeando um cara com competência, com visão, com responsabilidade. E aí você tem que deixar ele, tem que dar para ele condições e liberdade para ele mostrar a competência dele ali naquele setor. Por exemplo, o secretário de Transporte de São Luís hoje, que é um grande gargalo da cidade, que é um grande problema que hoje afeta a vida da população toda com relação à questão do transporte público. Mas se o secretário já deixou isso bem claro, que tudo que é feito depende, tem que ter ali o aval do prefeito, porque o prefeito, sim, de fato centraliza. Na cabeça de Brade, ele acha que todo mundo é ladrão. Essa que é a realidade. Infelizmente, ele acha que as pessoas que cercam ele ali, ele acha que todo mundo ali está querendo tirar proveito. O senhor se refere a não confiar nessas pessoas? Ele não confia, acho que talvez nem na sombra dele, eu acho que ele só confia na mulher dele e talvez na família dele ali muito próximo, mas no restante ele não confia, porque quando ele nomeia um secretário, Thiago, e o cara não tem autonomia para tapar um buraco ali de uma rua, porque antes tem que falar com o prefeito para ele autorizar, saber se ele vai autorizar, é porque ele não confia, entendeu? Ele não confia. Tem funcionado lá, vereador? É desse jeito? Tem que ter essa autorização até para esse tipo meu amigo, eu falei, fui pro próprio Brade, eu disse, pro dia desse eu estive lá, ele com muita luta lá conversando, disse, prefeito, como é que você quer resolver esse problema da cidade se o seu secretário de obra lá, que é o doutor Davi, eu liguei para Davi, aqui assim, tem um problema sério, a rua abriu uma cratera e tal, eu preciso que você veja aí a equipe que faça a recuperação desse acesso e tal. Ele, vereador, olha, eu até queria fazer, mas eu tenho que ter o aval do prefeito, tenho que falar com o prefeito antes, tenho que falar com ele para saber se ele vai autorizar. Aí eu até me chateei com ele. Aí na ocasião que eu tive com o Brade, eu toquei nesse assunto, digo, pra Brade, desse jeito tá complicado, porque pro secretário mandar arrumar um pedaço de uma rua, um buraco ali, tem que vir aqui antes para te autorizar e tal, passar uma semana atrás de ti para autorizar é difícil. Programa Autonomia Zero para o secretário. É difícil, o Brade aí é difícil. Mas olha, segundo a opinião pública, ele está muito bem avaliado. Eu não entendo a cabeça do povo, né? Infelizmente, não dá para entender.
Que pesquisa foi essa? Foi mandada por quem, gente? Pior que Olha, não passou por mim. Pior que é pesquisa de campo político diferente, né? Né? Vereador, falando agora em política, vamos girar só um pouquinho a pauta aqui. O senhor é declaradamente um vereador de direita. Tem defendido ali graças a Deus os princípios cristãos, defendido ali a família, tem feito discursos nessa direção. A gente está vendo que essa polarização direita e esquerda, ela se instalou de verdade no país e a partir do governo Lula, nessa semana sobretudo, o reboliço está grande em Brasília. O que está acontecendo? Hoje, inclusive, teve uma matéria no Estadão dizendo assim, as pessoas já começam a se perguntar o que está acontecendo com o Lula, né? O que está se passando na cabeça dele. Diante disso, vereador, Bolsonaro voltando agora dia 30, né? Lula aí nesse embate aí com o Sérgio Moro, parece que ele não desmontou o palanque, Sim, ele continua atacando. Uma especulação de motociata também pelo país. Eu queria lhe perguntar, como vereador de direita, de fato, ali na Câmara, como é que o senhor está vendo o futuro da direita no país a partir de agora? O futuro da direita... Reinaldo, olha, o horário aqui, falta aqui 8 minutos aqui para encerrar. Sim. Não dá para eu expressar o meu ponto de vista com relação a esse tema, mas eu queria aqui ser muito direto e muito sucinto na minha fala com relação ao que... Um resumo. Eu acho que o povo tem que fazer o L mesmo, tá? Continuar fazendo L. Quem votou no Lula vai ter que apanhar, acho que até o final do ano aí, pelo menos aí 30% a 40% dos eleitores de Lula aí que fazia o L, que fazia aquela gracinha toda e tal, que o Lula era isso, que era injustiçado, e enfim, daqui para dezembro vai se arrepender, porque já tem por exemplo, 1.600.000 pessoas que foram cortadas lá do auxílio. Eu duvido se perguntar para alguém desses que foram cortados, só aqui no Maranhão foram quase 80.000 pessoas, se eu não estiver enganado. Pergunta para um desses aí que foram cortados do auxílio emergencial se dá voto no Lula, né? Perderam lá o que recebeu, do que era o auxílio. Então, assim, muita coisa que o Lula falava era só balela para iludir o povo, né? O povo gosta de gente que mente, né? Infelizmente. Aquele cara que fala bonitinho, que fala para agradar, que mede, que procura palavra politicamente correto, que procura palavra para falar, para não desagradar, entendeu? Então assim, o Lula ele é um cara que ele fala para segmentos, entendeu? Então qualquer fala dele, ele fala ali direcionado ali para quem ele quer alcançar ali, para quem ele quer cozinhar a mente. Então só que assim, a mentira, como já diz todo mundo, e a mentira ela não vai muito longe, a mentira tem perna curta, e a Bíblia diz que o mal por si se destrói, né? Então hoje o Brasil, na verdade, as grandes democracias do planeta Terra, do mundo, não é só aqui no Brasil, mas em alguns países que hoje a democracia ela é viva, de fato, há de fato essa questão entre a direita e a esquerda. E o que é a direita e a esquerda? São princípios, são ideias, são modelos de governo que, infelizmente, a grande maioria da população pobre, humilde, não entende, não compreende. Né? Aquela questão da política que o povo falava antigamente de pão e circo, né? Então, que foi criada em Roma, naquele período de Roma. Então, hoje, infelizmente, a esquerda ela trabalha muito isso. Ela quer deixar as pessoas alienadas ali, refém dos programas pobres lá que eles oferecem para as pessoas humildes lá, aí deixa presa, né? Para poder manter a população presa em cativeiro, não deixar o povo estudar, crescer, não deixar a economia avançar, para as pessoas continuar sendo dependentes dos programas de governo, entendeu? Para não pensar diferente. E aí a maioria dessas pautas, inclusive da esquerda, elas são pautas que vão de encontro aos nossos princípios enquanto cristãos. Eu sou um homem cristão, e graças a Deus por isso, eu agradeço a Deus por ter tido misericórdia da minha vida e ter me alcançado com a graça da salvação. E hoje eu não tenho vergonha, não tenho medo de dizer para qualquer pessoa: ah, vereador, mas tu te declara da direita, tu não tem medo de perder voto de gente da esquerda? Olha, quem da esquerda achar que eu, enquanto cidadão, tenho a capacidade moral de ter um voto de confiança, eu vou, evidentemente, ficar muito honrado e agradecido. Mas que achar que não, eu também vou entender. Agora, eu não posso mudar o meu posicionamento político enquanto um homem de Deus, enquanto
um homem que conheça um pouquinho da palavra de Deus, que sei o que é certo e o que é errado, e sei qual é hoje a geopolítica mundial, eu sei o que está acontecendo no mundo, eu sei o que está acontecendo na Europa, na Ásia, em Israel, em Jerusalém, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e o que está acontecendo no Brasil hoje, essa política hoje da esquerda, que a gente sabe que estão construindo, preparando um sistema de governo único para vir um anticristo. E toda essa questão que a esquerda levanta, que é patrocinada por grandes pensadores do comunismo, por exemplo, com a China, alguns países que se declaram anticristãos e não esconde para ninguém, como a China, que é um dos principais, uma das principais referências do mundo, evidentemente vai trabalhar daqui para frente para tentar calar a voz de quem pensa diferente, dos cristãos, dos conservadores, das pessoas que conhecem a palavra de Deus. Ouvindo os irmãos, os cristãos, as pessoas que temem a Deus, que confiam em Deus, tem que entender que a gente está numa guerra, numa batalha espiritual muito grande. E o Lula, ele é um agente, Reinaldo, desse sistema. O Lula hoje está falando coisa por coisa. O cara perdeu noção, não tem um pingo de noção do que está falando. Fala muita bobagem, muita besteira. Inclusive, vereador, teve uma fala dele, se eu não me engano, foi na terça-feira, né? Logo na quarta foi realizada a Operação Sequaz em relação aí o PCC, envolvendo o ex-juiz e senador Sérgio Moro também. E na terça saiu um áudio que ele estava dando uma entrevista ao vivo, pediu até para cortar depois. Ele citou um xingamento e eu vou trocar esse xingamento por ferrar, né? Para quando ferrasse com o Moro, né? Isso foi algo lembrando do período que ele estava na cadeia, na prisão, que tinha aquele círculo, né? Pessoas passando, procuradores, enfim, indo visitá-lo em torno disso. Logo na quarta-feira saiu a Operação da Sequaz, a Polícia Federal envolvida, Justiça, muita gente envolvida. E aí ele citou que era uma armação do Moro. Algo que está repercutindo bastante negativamente. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Envolvendo aí também o senador Sérgio Moro, que se declara de direita também, o presidente Lula. Ele tá pesando aí a mão? O que está acontecendo aí na sua visão? O Lula vai perseguir e vai tentar destruir todas as pessoas que outrora ele acha que foram contra ele, né? Por exemplo, o Moro, por ter sido juiz da Lava Jato, que sentenciou a prisão dele, ele vai fazer de tudo para querer realmente destruir com o Moro. E não vai medir esforços. E ele já deixou isso claro. Hoje o Lula, ele é alimentado pelo sentimento de ódio, de vingança. E não é só pelo Moro, mas tem outras figuras, outros figurões na política nacionais, que ele vai fazer de tudo para tentar realmente quebrar no meio. A família do Bolsonaro, ele não vai medir esforço, vai fazer de tudo para perseguir ali os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, entendeu? Ele vai se aliar ali, ele vai fazer loucuras ali com aquele Supremo Tribunal Federal, com aqueles ministros ali que a maioria deles ali era para estar na cadeia, na verdade, que não tem capacidade nem moral para estar ali hoje, sendo uma das principais autoridades do país, como guardiões da nossa Constituição. Sim. Ali aquele psicopata daquele Alexandre de Moraes, aquele cidadão não era nem para estar ali como ministro de Justiça, que foi outrora o cara daquele foi advogado do PCC. Olha só, o Moro. Para quem tá me ouvindo, pesquisa. Eu não tô falando aqui besteira não. Esse psicopata do Alexandre de Moraes, você vê, isso é uma coisa muito séria. E se a gente fosse falar aqui, Thiago, falar dessa realidade, dessa situação, nós vamos passar a noite, a madrugada, o dia de amanhã e chegar ao final do mês falando. Mas infelizmente a mente do nosso povo, uma boa parte da população está com a mente cauterizada. Hoje, para alguém dizer que o Lula é ladrão, só se achar ele, só se ele botar um capuz, invadir um banco e aí roubar, e quando sair achar ele, tirar o capuz e filmar e ele com a sacola, aí vão dizer, pera, é o Lula mesmo. Mas não é capaz de dizer que não, que aquilo era um sósia dele, que não era ele, enfim. A esquerda, ela vai sempre criar mecanismo ali para tentar defender, e o Lula, ele é fruto, ele é produto desse sistema. E o que a turma da esquerda puder fazer para continuar mantendo ele, vai fazer. Realmente. O nosso tempo
voa, como diria o Bispo Mário Porto, né, aqui na 92, é muito rápido. A gente já estamos aí em 18h59, faltando aí poucos segundos para virar e terminar o nosso horário. Mas, vereador Marquinhos, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo aqui também conversar com a gente sobre assuntos que nem todo mundo tem coragem, né? A gente já fez o convite, mas ele não veio. Vamos fazer de novo. Pra vir mais vezes aqui. Convidar no ar. Convidar no ar. Agora o compromisso é no ar agora. Eu vou, na verdade, me colocar à disposição para mim me organizar na minha agenda, para mim estar toda sexta-feira aqui discutindo. Porque é importante que, assim, porque hoje no Maranhão, há 90% dos sistemas de comunicação, da imprensa, eles pautam assuntos de interesse da esquerda. Por quê? Porque o Flávio Dino governou o Maranhão por 7 anos e 3 meses, como um cara num partido comunista, da esquerda, extrema esquerda, na verdade. Então, aparelhou todo esse sistema. Então, hoje, para ter um sistema de comunicação como a 92, como vocês aqui, vocês três hoje que têm liberdade para falar o que pensa e para falar a verdade, não é em qualquer rádio que você vai encontrar aqui três jornalistas independentes, homens e mulheres de Deus que têm coragem de falar a verdade. Então, sem amarra, sem medo de dizer o que realmente está acontecendo. Porque hoje, se for falar em qualquer rádio que Lula é ladrão do Maranhão, é capaz de, quando sair lá fora, pegar uma bisca. Ou mais. Entendeu? Pegar uma bisca, né? Pegar uma bisca você ainda tá um pouco ainda. Porque o Flávio Dino até disse que quem chamasse o Lula de ladrão disse que ele ia processar. Aí eu vou até me esperar receber esse processo. Na sexta-feira, pra gente estar pautando essas questões, porque o cidadão que está nos ouvindo precisa entender a realidade hoje da geopolítica, não só estadual da nossa cidade, do nosso estado, da nossa cidade, mas também o que realmente está acontecendo no Brasil. Porque a imprensa, a comunicação, ela é um instrumento muito forte que leva de fato, que esclarece as pessoas, né? As pessoas menos esclarecidas,